Salve alunos do canal Atualize Educação. Eu sou o professor Doni e hoje veremos a primeira de 3 videoaulas sobre a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra. Neste vídeo vamos falar das causas gerais e da causa imediata desse conflito armado e também das principais tecnologias, das principais armas de guerra desenvolvidas para este conflito e das consequências em estatísticas mortais dessas mesmas armas desenvolvidas para a Grande Guerra. Bem, o imperialismo foi a grande causa, a causa geral, a causa mais ampla desse conflito armado. E o que foi o imperialismo? Vocês podem ver neste mesmo canal uma videoaula bem interessante, bem completinha sobre o imperialismo na África. Vamos lá. Os países europeus, principalmente Inglaterra, França, Itália e Alemanha, esses 4 principais, estavam se industrializando e precisavam, grosso modo, resumidamente, de 3 elementos para a continuidade, para a aceleração, para a manutenção do seu crescimento industrial. Precisavam de matéria-prima, ferro, carvão mineral, que tem uma queima mais potente, mais duradoura, petróleo, borracha. Precisavam também, além da matéria-prima, de mercado consumidor, gente para comprar os produtos europeus que já não conseguiam ser vendidos de modo suficiente dentro da Europa. O consumo europeu estava se saturando, então haveria de se encontrar um novo mercado consumidor, um novo lugar para a venda desses produtos europeus. Bem, além disso, o trabalho europeu estava se tornando muito caro. Os direitos trabalhistas que os trabalhadores europeus conquistavam tornavam a vida do patrão mais injusta, digamos assim. Ele deveria pagar salário mínimo, não poderia mais explorar durante 16 horas por dia o seu trabalhador, mas só durante 10 ou 8. Onde achar trabalhadores que trabalhassem de modo semi-escravo? Onde achar matéria-prima? Onde achar um novo mercado consumidor? Na África. Mas como dividir a África entre os países europeus industrializados? Bem, a solução foi dada na Conferência de Berlim, realizada nos anos de 1884 e 1885. Essa reunião contou com Alemanha, Itália, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Holanda, Estados Unidos, Japão e a Bélgica, que presidiu na figura do seu rei essa conferência, essa reunião que visava, o rei era Leopoldo II, que visava dividir a África igualmente entre esses países. Bem, se você sai com 3 amigos e vocês 4 combinam de comer uma pizza, a pizza tem 8 fatias, são 2 fatias para cada um, a pizza custa R$60, são R$15 para cada um. Você paga os seus R$15, vai ao banheiro, a pizza chega e os seus colegas, seus amigos, não deixam as suas 2 fatias, mas deixam apenas meia fatia. Comem 1 fatia e meia que era sua. Enfim, você vai reclamar. Foi o que aconteceu com a Alemanha e a Itália após a Conferência de Berlim. Por quê? Nessa conferência, Inglaterra e França ficaram com mais da metade do território africano. A Inglaterra ficou com uma grande porção do Nordeste e Sul, por exemplo, África do Sul e Egito, e a França ficou com uma imensa porção do Noroeste. Sim, mais de 50% da África praticamente para Inglaterra e França. E a Itália ficou com 3 territórios a Nordeste. E a Alemanha, 3 territórios no Centro e no Sul. Territórios insignificantes perto das conquistas territoriais da Inglaterra e da França. Há um ditado popular que diz: quem bate esquece, quem apanha não esquece. A Alemanha e a Itália não se esqueceriam dessa rasteira. Eram países que estavam se industrializando em uma velocidade gigantesca e acharam injusto o que ingleses e franceses fizeram. Bem, ninguém estava pensando nos coitadinhos dos africanos. Os europeus pensavam apenas
neles mesmos, no seu eurocentrismo, no seu positivismo, na sua ideia de que a Europa iria cada vez mais iluminar o mundo com o modelo de vida industrial das grandes cidades. Bem, Alemanha e Itália, após a Conferência de Berlim, em 1885, sabiam que não podiam mais reclamar a mesa de reuniões, de negociações. A reclamação agora deveria ser feita no campo de batalha, por meio da guerra. Bem, o que nós veremos então é uma corrida armamentista, uma aceleração, uma catálise da corrida armamentista a partir da Conferência de Berlim. Essa corrida armamentista, vai desenvolver um grande conjunto de armas de destruição em massa, que vão ser a característica militar principal, junto com as trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Bem, falada dessa causa, aliás, ainda nessa causa geral, vale lembrar a Belle Époque. Enquanto havia por baixo dos pés europeus uma corrida diabólica, trágica, por armas melhores, mais terríveis, por cima os europeus olhavam apenas o sol da Belle Époque. A Europa, na sua bela época, na sua Belle Époque, desenvolvia grandes tecnologias que só aumentavam o conforto humano. Telégrafo, telefone, carros fabricados em larga escala, como o Ford T, o raio-x revolucionando a medicina, a luz elétrica chegando às casas, a invenção do cinema, o gramofone, revolucionando a indústria, criando a indústria musical ou condições para que ela existisse. Enfim, uma série de invenções que apenas davam a sensação ao povo europeu de que a Europa estava em um caminho irrefreável, incontido no rumo do progresso, da evolução, do conforto, mas por baixo dos pés europeus, e poucos percebiam isso, havia uma corrida para o desastre, para a matança em larga escala, que seria a Primeira Guerra Mundial. Bem, como causa então geral, em resumo, a rivalidade entre Itália e Alemanha de um lado, Inglaterra e França do outro. Mas qual foi a causa imediata? A causa imediata foi um assassinato que envolveu dois países, a Áustria de um lado e a Sérvia do outro. Bem, a Áustria fazia parte de um império, o Império Austro-Húngaro. Esse império era formado por países como Áustria, Hungria, República Tcheca, Eslováquia, Romênia, parte da Itália, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Polônia, Croácia, Ucrânia, Montenegro, Eslovênia, enfim, mais de 13 países compunham o Império Austro-Húngaro. Mas, na região da Sérvia, havia Sérvia, Bósnia, Croácia, Kosovo, havia um conjunto gigantesco de pequenas organizações, de pequenos grupos de jovens rebeldes. Jovens que sonhavam com a montagem de uma grande Sérvia, de uma Sérvia que unisse países como a Sérvia, Montenegro, Bósnia, em um território independente do Império Austro-Húngaro. Bem, de fato, gente, isso vai acontecer após a Primeira Guerra Mundial, com a criação da Grande Sérvia, da Iugoslávia, que reunia países que eram da Áustria. Sérvia, Croácia, Bósnia, Montenegro, Eslovênia, Kosovo, países que não pertenciam ao Império Austro-Húngaro, como a Macedônia, enfim. Mas o que foi a gota d'água? Se esse povo sérvio, esse povo eslavo, que formaria a Iugoslávia, que hoje não existe mais, se esse povo sérvio queria enfrentar a Áustria, o que foi a gota d'água para a Áustria declarar guerra à Sérvia? Bem, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Esse príncipe austríaco, o arquiduque Francisco Ferdinando, filho do rei, do imperador austro-húngaro Francisco José, passeava
pelas ruas da cidade de Sarajevo, a atual Bósnia, atual capital da Bósnia. De repente, surge um jovem chamado Gavrilo Princip, bósnio de origem sérvia e que queria a libertação dessa região diante das mãos opressoras do Império Austro-Húngaro, tá? Que queria cada vez mais fechar esse domínio sobre esses países. Esse jovem, Gavrilo Princip, ataca a carruagem onde está o Francisco Ferdinando e a princesa Sofia, mata os dois a tiros, repito, mata os dois a tiros e provoca uma declaração de guerra entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. Bem, o Império Austro-Húngaro acha interessante porque vai ter um motivo claro, inquestionável para aumentar o seu domínio sobre esse território, mas a Sérvia também tinha um outro interessado em dominá-la, a Rússia. A Rússia declara então apoio à Sérvia. A Alemanha declara apoio à Áustria. Já temos aqui Alemanha e Áustria, Sérvia e Rússia. Bem, aquele conflito então, aquela rivalidade entre Alemanha e Itália de um lado, França e Inglaterra do outro, ele passa a ver uma ocasião clara de terminar, de ir às vias de fato. Por quê? Percebendo essa movimentação, Inglaterra e França e Alemanha se declaram guerra porque querem resolver aquela treta já antiga, e já que a guerra começou envolvendo a Sérvia e a Áustria, por que não terminar todos os conflitos, rusgas, brigas de uma vez só? Por causa então desse assassinato, dessa gota d'água, Sérvia, Rússia, Inglaterra, França de um lado, Áustria, Alemanha, Itália do outro, uma pequena briga localizada provoca, faz com que antigas rivalidades deixem o campo da teoria e vão para o campo de batalha, formando o início da Primeira Guerra Mundial. Bem, estatísticas e tecnologias, tá? Vale lembrar que em vestibulares vocês encontram a palavra nacionalismo, nacionalismos. Havia o nacionalismo francês, o britânico, o alemão, o sérvio, o russo, né? Os russos queriam montar uma grande nação eslava, né? Que juntasse todos os povos dessa etnia russa, a Rússia, que era a União Soviética, a Sérvia, Montenegro, Bósnia, enfim, era o pan-eslavismo, a ideia russa de juntar os eslavos. Vários nacionalismos, várias rivalidades, tretas antigas que vão desaguar nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial teve 20 milhões de mortos, dos quais 10 milhões foram civis, foram inocentes. Foi uma guerra que matou mais inocentes, mais pessoas civis do que qualquer outra. As armas que prevaleceram foram as armas de destruição em massa. Sobre as trincheiras falaremos no próximo vídeo. Bem, que armas foram essas as principais? Os aviões caça, aviões monomotores que tinham uma metralhadora sincronizada com a hélice. A hélice estava nessa posição, a metralhadora atirava, a hélice dava um giro, havia mais um tiro. Esse mecanismo permitiu a existência desses aviões de caça, aviões bombardeiros, que eram os mesmos, mas os pilotos lançavam manualmente bombas sobre as trincheiras e tropas inimigas. Além dos aviões, o tanque nasceu na Primeira Guerra Mundial. Como o primeiro modelo, criado em 1916, temos o tanque inglês Mark I. Esse Mark I pesava 28 toneladas, 9 metros de comprimento, 4 metros de largura, 2,5 metros de altura, 2 canhões no seu lado direito, 4 metralhadoras no seu lado esquerdo e era controlado, manipulado por 8 homens. Esses 8 homens eram a sua tripulação. Falemos das bombas de gases químicos. Um dos símbolos mais famosos da Primeira Guerra Mundial é o soldado de máscara, é a máscara contra bombas químicas.
Os gases principais foram os gases mostarda, cloro e fosgênio. Fosgênio, mostarda e cloro. O gás mostarda ficou muito famoso porque foi um dos mais usados, causava asfixia, cegueira, uma morte horrível o próprio Hitler foi atingido por uma bomba de gás mostarda. Ele não morreu, ele ficou cego por alguns dias e ficou ainda mais convencido de que a Alemanha estava sendo injustiçada ao perder a Primeira Guerra Mundial de modo tão covarde. Ela sempre teria sido injustiçada desde a Conferência de Berlim, e ao perder a guerra teria que assinar o Tratado de Versalhes, que vocês verão na terceira e última videoaula dessa playlist. E tudo isso somado ao gás mostarda nos olhos do Hitler e a asfixia que ele sentiu, fez ele realmente se convencer da vingança contra ingleses, franceses, norte-americanos e por aí se vai. Bem, os submarinos, que foram uma invenção dos americanos no século XVIII e que foi aperfeiçoada pelos próprios americanos no final do XIX, com motores a combustão e motores elétricos juntos movendo esses submarinos, esse instrumento de locomoção, esse meio de locomoção foi usado largamente na Primeira Guerra Mundial pelos alemães. Metralhadoras desenvolvidas na década de 1870 pelos Estados Unidos, elas davam inicialmente 200 tiros por minuto, eram giradas a manivela, até que na década de 1890 desenvolveu-se uma metralhadora automática. Bastava apertar o gatilho e ver sair pelo cano 500 tiros por minuto. Armas que tornavam a matança um ato insensível. Quando você mata corpo a corpo, baioneta a baioneta, um soldado inimigo, o que acontecia nas trincheiras dessa mesma guerra, você sente a dor de quem você está matando. Você vê o seu sofrimento, você é afetado diretamente por isso, mas matando a uma longa distância, usando aviões, tanques, submarinos, metralhadoras, você não tem essa impressão, esse trauma, essa marca que humaniza. A guerra se fez a partir daí cada vez mais impessoal, insensível e massificada. A matança se tornou massificada, atingindo principalmente populações inocentes, civis. Bem, essa foi a nossa videoaula sobre causas da Primeira Guerra Mundial e principais tecnologias. Vejam a segunda videoaula sobre as fases da guerra e a terceira videoaula sobre o final desse conflito com o Tratado de Versalhes. Até mais, muito obrigado, fiquem com Deus.